Sabe que na noite de quarta-feira rolou uma live pelo Instagram que movimentou, de quarta-feira para cá, movimentou todo o nosso final de semana, e aliás, o resto da semana, e continua movimentando o nosso final de semana. Vai ser assunto para muitos dias aí, tá? A gente abre o Linha de Frente deste sábado, relembrando o caso que mais ficou em foco nessa semana. A denúncia de Marcos Duval sobre suposta coação. E eu abro aspas aí nessa suposta coação, porque ele falou várias vezes que foi coagido e depois falou que não foi coagido. Depois falou que foi coagido, depois falou que não foi coagido. Nós não sabemos se ele entende de fato o que significa a palavra coação, tá? Mas vamos lá, há um golpe de Estado envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro. Em depoimento à Polícia Federal, o senador afirmou que Bolsonaro não mostrou contrariedade ao plano golpista proposto por Daniel Silveira durante a reunião realizada no ano passado, após as eleições. Apesar de reforçar que o ex-presidente manteve-se calado durante toda a conversa, o parlamentar disse que recebeu um aviso de que Bolsonaro esperava uma resposta sobre a possibilidade de grampear Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE, para tentar invalidar a vitória de Lula nas urnas. Olha, seria um absurdo se a gente não estivesse falando a verdade aqui, estivesse noticiando tudo isso. Porque parece uma conspiração daqueles filmes mais tradicionais de Hollywood. Lista Negra. Seriado Lista Negra. Não é isso, negão? Eu já vou começar com você, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Não parece coisa de filme? Boa tarde, pessoal. Parece muito coisa de filme. Quem é fã do seriado Lista Negra, só falta o Marcos Duval falar que tem a participação de Raymond Reddington aí nessa toada toda. Bom, uma coisa já é certa, não é legal andar com o pessoal do MBL, né? Todo mundo que parece que anda com o MBL acaba se ferrando de alguma forma. Marcos Duval fez uma live junto com o MBL, onde ele estava ali um pouco, não sei se transtornado seria a palavra certa, mas ele estava bravo ali e reclamou e falou. Muita gente até achou que era uma live antiga, mas não, era uma live nova. Acusou, no outro dia ele desconversou essas acusações, falou um monte do presidente, no outro dia já desfalou, né? Que tem um despiorou, agora é o desfalou esse monte que ele falou do presidente, e no final das contas a gente não sabe até agora o que está acontecendo de verdade. As novidades são de que ele falou sobre o ministro Alexandre de Moraes, o ministro já desmentiu ele já apareceu também para desmentir o ministro. A questão para mim que fica é a seguinte: sabe quem gostou de tudo isso, de todo esse falatório, de toda essa novela mexicana? O presidente da República. Foi praticamente uma semana sem falar do presidente da República. Você aí de casa sabia que ele esteve numa grande emissora de televisão? Quase ninguém soube. E olha que ele falou um monte de coisas assim, porque acho que ele percebeu que o nome dele não estava sendo mais falado, até para parecer assim, se aparecer, falou mais do Bolsonaro do que dele mesmo, né? E ninguém ficou sabendo. A gente não está falando do que está acontecendo no mercado, a gente não está falando de como está o dólar, a gente não está falando de nada do que está acontecendo no governo, porque todas as atenções foram para Marcos Duval e o silêncio do Bolsonaro. Ótima análise. Agora eu quero saber se a Juliana Frattini compartilha da mesma opinião que a sua. Boa tarde, Juliana. Oi, boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Ju? Como é que você tá? Tudo bem, tô jóia. É isso aí, minha amiga. Bem-vinda. Falei que eu tô feliz de conhecer o Negão, que eu sei que o pessoal gosta dele, né? O pessoal gosta dele. Agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha, que eu queria saber que cacetada é essa que você deu no MBL, hein? Todo mundo que anda com o MBL, ó. Eu tô me perguntando aqui se esse Marcos já tem alguma coisa em relação com o Arthur, tem ou não? Não sei. Eu queria entender também essa intimidade, né? Que é tudo Duval. Pois é. Agora eu fiquei imaginando aqui na bancada se tivesse o nosso amigo lá, o... Quem? O Pavinato? Não Pavinato. O que é vereador? Vereador não, foi, né? O Fernando, ele não é lá do MBL? Ele era. Ele era? Ele era do MBL, ele era. Dizem as más línguas que o Pavinato também, mas fala isso pra ele. Percebeu lá tempo onde estavam mentindo. Quer deixar o Pavinato bravo, fala isso. É isso, mas Ju, vamos lá. Vamos colocar aqui. O fato é que ele fez uma live com o pessoal do MBL, talvez o pessoal do MBL não tenha nada a ver com a responsabilidade de fala do Marcos Duval. Mas eu quero saber na sua colocação. Isso cheira uma conspiração para você ou não? Sem dúvida, mas eu fico com uma opinião, não é minha propriamente, mas eu vou reproduzir do jornalista
José Roberto Toledo, que ele vai dizer o seguinte, que talvez seja uma conspiração para evitar que o próprio Alexandre de Moraes passe a continuar as investigações do Bolsonaro. Então, ele que estava numa posição de investigar, ele se torna vítima, né, de um suposto acontecimento. Uma vez que ele foi citado, né? Exatamente. Aí ele não pode investigar o Bolsonaro, porque aí ele é parte interessada de um processo maior. Eu achei muito interessante essa avaliação. Foi Roberto Toledo. Foi praticamente, eu já vou te colocar agora, porque foi praticamente que nós... Foi praticamente que nós falamos ontem, que nós levantamos todas as hipóteses possíveis desse caso. Faz sentido o que a gente está falando? E não só é uma suposição, como na verdade agora é uma coisa concreta. O Marcos Duval falou e saiu no Metrópolis de ontem, ainda na sexta-feira, ele dizendo que iria pedir a suspeição do Alexandre de Moraes para continuar essas investigações. Ou seja, não é uma suspeita, foi verbalizado isso. E é algo muito preocupante, né? O Pavinato trouxe um alerta no programa de ontem à tarde, enquanto tudo isso acontecia. No meio do programa saiu lá aquela nota do Marcos Duval, que entrou daquele jeito que deu para entrar no meio do programa. Mas dizendo isso, olha que coisa estranha, né? Surge durante a semana um movimento na rede chamado Nova Direita. Esquece o Bolsonaro, vamos manter uma nova direita. De repente, no meio desse Nova Direita, vem um movimento aí que, no meio de uma entrevista com o senador da República, joga no ar uma história bombástica, pior que o Joesley Day, né, que era o tal do áudio lá falando assim, olha, continue com isso, que não deu em nada pro ex-presidente Temer. Vem uma bomba dessa, o senador renuncia ao vivo, vou renunciar o mandato. E me parece que fez isso sabedor de que depois que ele faria o que ele fez, ele não tem clima para continuar no Senado. Eu acho que ele deve andar no Senado. Hoje as pessoas cortam volta dele depois de tudo isso, né? Só a imprensa quer colocar o microfone em busca de uma nova versão. Já foram 4 diferentes. Talvez até a próxima semana surjam mais 2, mais 3. Cada emissora que entrevista consegue tirar uma nova versão. Eu não sei como é que a gente vai fazer para ter uma versão única, mas o Alexandre de Moraes já descobriu. Ontem, no final do dia, o Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação do senador Marcos Duval. Que pode ser cassado, pedindo para apurar eventuais crimes. Vou até ler aqui para não ler errado na decisão. Vamos lá, vou anotar Falso aqui. Testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Mandando intimar ainda a revista Veja para fornecer os áudios da entrevista integrais, a CNN e a Globo para fornecer o conteúdo integral das entrevistas com ele, e a Meta, que é a empresa que administra o Facebook hoje em dia, para fornecer os conteúdos da live. Ou seja, o Alexandre de Moraes determina ali na sua decisão que pelo menos 4 versões já foram verificadas. Inclusive sendo uma 4ª e diferente depois desses 3 veículos de comunicação, a feita na própria Polícia Federal. O senador tem que escolher qual versão é verdadeira. Não existem 4 versões. Todas elas têm um fator em comum, que é o Daniel Silveira. O Daniel Silveira. É a única coisa que não diverge uma da outra. Ele é um eixo. O que é importante entender disso é que nós estamos falando do Marcos Duval, um senador da República, uma autoridade. Primeiro, se era sabedor dessa informação lá atrás, por que combinou entrevista com prazo para sair em determinado momento, fez live sabendo que a entrevista sairia dias depois? Tudo isso é algo que tem que ser explicado. Depois, um movimento que prega durante a semana toda uma nova direita toma uma ação que implica o ex-presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes, que tem sido visto uma pessoa com condição de pulso firme do processo eleitoral, que inclusive tem impedido nas redes sociais que alguns movimentos cresçam. Então tudo isso é muito estranho e talvez não seja por acaso. Eu acho que esse é o grande ponto de atenção que a gente tem que ter. Existe um processo deflagrado pela declaração do senador Marcos Duval, mas que talvez envolva um processo muito maior e um plano muito maior do que a gente possa imaginar. Perfeito. Carol, eu queria formular uma ótima pergunta para você aqui, mas eu não vou conseguir, porque qualquer pergunta que eu fizer vai acabar nesse funil de eu pedir a sua opinião sobre tudo isso, que a gente está junto desde quinta-feira, né? Estivemos em linha de frente na quinta-feira, quando isso começou a surgir, nós estávamos falando e parece que não mudou, vai chegando informações novas. E todas as informações que chegam, parece que elas não tem um fundo verídico nisso. Só surgem mais perguntas. Exatamente. Né? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, meus amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha nesse sabadão. Bom, acho que o Bissoli já colocou algumas importantes perguntas aqui, mas
Pior do que o Joesley Day, olha, eu ainda não superei. Foi a grande oportunidade que o nosso país fez questão de perder, de realmente ter um presidente que governava bem pelo país, mas um dia eu ainda supero isso. Mas vamos lá, agora o nosso segundo Joesley Day aqui, que foi na quarta para quinta-feira. As perguntas que a gente até colocou aqui, Rodolfo, na quinta-feira e que elas continuam. Ok, vamos assumir que esse fato tem a sua verdade ali. Mas por que o Daniel imaginou que o Marcos seria o cara capaz e competente para falar e fazer essa gravação com o Alexandre, né? Por que ele faria isso? Só porque ele tem relação mais próxima com o Alexandre ou porque ele é um cara que tem mais tendência a fazer esse tipo de coisa? Porque é uma decisão difícil você escolher alguém para grampear um ministro do Supremo, né? Em segundo lugar, por que ele acharia que o Alexandre de Moraes ia falar, não, realmente, eu saí das 4 linhas da Constituição? Ele não ia falar alguma coisa dessa. Ele é minimamente inteligente para não fazer qualquer tipo de declaração, sendo verdadeiro ou não. E acho que esses são os pontos principais. E também, só mais um ponto, ele colocou ali o Bolsonaro como uma pessoa que presenciou um projeto de golpe de Estado e, a princípio, não falou nada, só ficou ouvindo. Ele entrou num carro que não era oficial. Então, que coisa estranha, né? Não parece nem que a gente está falando de senador, de presidente da República, de ministro supremo. Eu consigo responder as duas primeiras. Então, vamos ver que você consegue responder. A gente vai rodar ainda nesse assunto, porque, ontem à noite, durante participação online no Live Brasil Conference, evento de gestores públicos e privados realizado em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou que se encontrou com Marcos Duval e ironizou o possível plano de golpe, definindo o episódio como, abre aspas, Operação Tabajara. Cara, é uma Operação Tabajara de verdade, né, Negão? E aproveitando já para falar sobre isso, respondo as duas perguntas da Carol. O Marcos Duval foi, entre aspas, o escolhido para fazer tudo isso por causa do histórico do Marcos Duval. O Marcos Duval foi da SWAT. E ele não era só um cara da SWAT, um recruta. Não, o Marcos Duval era quem ensinava o pessoal da SWAT. Então, não é possível isso, não é possível. Não, ele dá palestra e tudo lá fora. Pra você ver como é que as pessoas ganham dinheiro fácil, A gente às vezes olha assim e fala, pô, mas não, o histórico do Marcos Duval, de estrategista, ele é muito capaz, assim. Então, faz sentido, em teoria, que ele fosse o cara que, sei lá, tivesse coragem de grampear um ministro do Supremo Tribunal. Mas, Negão, você concorda comigo que aí a questão principal é achar alguém com desvio ético? Exatamente. Né? E por que ele achou... Você tem então, o que já derruba a sua narrativa, Negão. Não, porque respeito, na teoria... porque se ele tem um desvio ético, trabalhou 20 anos na SWAT, ele seria o último cara ali que eu procuraria para tentar grampear alguém. Porque isso gera cometer um crime. Se o cara é tão... Não, quando você enxerga... Esse pessoal, eles enxergam o Alexandre de Moraes como um grande cara que está fazendo uma coisa errada, que está acabando com o país. Você entendeu? Quando você vende ele assim, então faria sentido você chamar alguém com competência suficiente, com competência tática, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Para fazer esse tipo de coisa. Porque aí o Marcos Duval, entre aspas, não enxergaria o Alexandre de Moraes como eu estou grampeando o ministro do Supremo. Eles tentariam vender pro Marcos Duval que, na verdade, ele estaria grampeando uma pessoa que está acabando com a nação. Caiu do cavalo. Porque se o cara trabalha 20 anos na SWAT, ok? O cara trabalha 20 anos na SWAT. Ele deve ter, no mínimo, um curso de interrogatório. Isso. No mínimo. Para trabalhar 20 anos lá, vamos elaborar umas técnicas aqui de interrogação. A segunda pergunta de interrogação, ok? Ele poderia ter gravado a conversa que ele foi com o Jair Bolsonaro, a suposta conversa, ok? Abre aspas aqui, a suposta conversa que ele teve com o Alexandre de Moraes. Leva o celular aqui gravando dentro do negócio. Fácil. Se tem alguém que tem habilidade, como diz você levantou esse ponto, se tem alguém que tem habilidade para ele, seria ele. Então, mas no fim das contas, qual que vocês acham que foi o objetivo dele? Porque aqui a gente levantou a possibilidade. Então, a gente aventou. O que você acha? Não, então, eu falei que hoje a ideia do José Roberto de Toledo, lá do jornalista. Você compactou com a ideia dele? Eu acho que é a mais interessante, exatamente, que é para afastar o Alexandre de Moraes das
investigações de Jair Bolsonaro. E o Alexandre já partiu para cima nessa sexta-feira. Exatamente. Mas implicando também o Bolsonaro. Só complementar mais uma coisinha aqui. Aí que eu acho que aí a posição de vocês vai ser ainda mais interessante. O que deflagra tudo isso, pelo que vocês estão falando, são facções de direita, vamos dizer assim, que elas estão em luta nesse momento. Mas estão. Assim, então tem uma direita que é mais supostamente corrompida. Eu vejo dentro como estão. Eu vou deixar um de cada vez falar e depois... outras mais democráticas. Todas elas querem do público bolsonarista. O prêmio é o espólio do... Então, só que é o pior. Eles querem o pior. Com a ausência do Vamos lá, presidente no final do ano, e ainda continuando fora do Brasil, e depois do processo que teve de eleição no Senado, existe sim uma Esse disputa Game of hoje Thrones por quem vai disso. conseguir manter esse legado desse público bolsonarista. Foram 58 milhões de votos, foi expressivo. E nessa divisão começam a surgir as teorias. Por que começam a surgir as teorias? Porque Marcos Duval, ao fazer isso contra o Alexandre de Moraes, para colocá-lo sob suspeita e tirar da investigação, ele atinge, assim, o Alexandre de Moraes. Mas não se esqueça que ele atinge alguém, não estou dizendo o que é, mas que aos olhos de parte da população é quem está dando retaguarda para o Lula ter chegado onde chegou. Ao mesmo tempo, ele faz isso implicando o Bolsonaro. Porque o que ele faz implica. Se você pegar hoje o decreto achado, apreendido na casa do seu Anderson Torres, com essa explicação de que o presidente já tinha a intenção de dar um golpe, juntam dois elementos para juntar uma prova cabal de dizer que o presidente tinha uma... que o presidente do PL falou também. Então isso faz com que você prejudique ambos. E a quem interessa tá limando o Bolsonaro aí. Isso interessa a quem? A quem quer construir uma direita que não seja bolsonarista, mas alternativa ao PT. Exatamente, é isso. Vamos lá. Para todo mundo entender que eu acho que é o raciocínio mais lógico de todos, na minha opinião, tá? Quando o Marcos Duval vai a público e fala que se encontrou com Alexandre de Moraes e que tentou, que foi coagido, essa palavra, pelo então ex-presidente Jair Bolsonaro, naquela época o presidente Jair Bolsonaro, em momento algum, na minha percepção, tá? Passou na cabeça dele que ele ia estar prejudicando Alexandre de Moraes. Porque ele citou muitas vezes Bolsonaro me coagiu, Bolsonaro me coagiu, Bolsonaro me coagiu. Eu também acredito Bolsonaro me coagiu. No Marcos Duval, que conversou com o MBL e aí tem Só um minuto, gente. Só um minuto, rapidamente. Porque a casa caiu, né? Negão, por favor, só um minuto. Marcos Duval, Bolsonaro. Quando começaram a levantar as teorias aqui, em outros veículos de comunicação, começou a falar, opa, pera um pouquinho, porque agora você citou também o Alexandre de Moraes. Então, a partir de agora, ele também é testemunha disso. Ou ele compactuou com isso. Então, agora não é só mais o Alexandre de Moraes. Ele pode dar um tiro no próprio pé. Você consegue entender que uma vez que ele coloca nessa cena toda o Alexandre de Moraes tem tanta responsabilidade quanto o Jair Bolsonaro. Se essa foi a intenção dele, você entendeu? Pode vir aí um novo movimento de direita, a gente não sabe qual é a intenção disso, mas a intenção primária, na minha concepção, foi, logicamente, prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É a mais clara a primeira vez. É a mais clara, exatamente. É um raciocínio mais lógico, né? Uma das perguntas que mais me fazem no meu programa é, Negão, e isso eu tô falando desde quando acabou a eleição, não é nem de agora. Negão, quem você acha que vai representar a direita? Olha essa pergunta. Negão, quem que você acha que vai representar a direita? Que hoje ela é representada no nome do Bolsonaro, mas não como um líder da direita. O Bolsonaro não é o cara que faz um movimento, que vai fazer palestra e que faz isso e que diz assim, gente, façam isso, façam aquilo. Não, ele só era o presidente da República. Todo mundo enxergou nele o líder. Ele sai da presidência, entra o Lula, óbvio que vai cair na mão dele. Eu nunca sei responder essa pergunta. Porque eu acho que a gente ainda tá muito cedo ainda. Mas você acha que ele não foi líder, Negão? Não a líder que eu digo assim, como Lula. Porque o Lula não estava na presidência, mas ele não parava quieto. Você entendeu? A partir do momento que o Lula sai da cadeia, ele roda o mundo, ele roda o Brasil, ele fala com o empresário, ele fala... Na cadeia mesmo, ele fez muito... Então, mas aí é na representação de um espectro político que você está dizendo, porque o bolsonarismo não representa especificamente um espectro político de direita, exclusivamente, não é isso? Não, representa... o cara que... Não no conceitual. Isso. Não conceitualmente. Porque muita gente se considera de direita, muita gente vota no Bolsonaro,
gosta até do Bolsonaro, mas não se vende como bolsonarista. É Ok. isso. esse é o Bissoli, ponto. no âmbito jurídico. E hoje esse pessoal é o prêmio, né? Dessa guerra. Bissoli, no âmbito jurídico, quais são o que você acha que pode acontecer agora? Bom, De fato, um advogado. Vamos resgatar um pouquinho aqui as questões de implicação jurídica que nós temos aqui. Primeiro, Perfeito. O fato de alguém gravar alguém, uma escuta ilegal, ela é tida como lista para o STF, tá? Então vamos entender isso. Se eu tenho aqui uma Ela escuta... não serve. Não, ela serve. Ela Serve? é lícita. Ah. Se eu sou interlocutor, estou com o meu celular gravando, conversando aqui com o Rodolfo, ali fora, e eu sou interlocutor, isso chama-se escuta. Apesar de ser uma escuta, uma interceptação, não é interceptação, é uma escuta escondida, mas ela é lícita por quê? Porque eu sou interlocutor. Diferente da gravação ambiental, se a gente estiver ali na sala e tiver uma escuta que um terceiro que não faz parte colocou e ele está gravando a gente. Ou uma interceptação ilegal, a gente está falando ao telefone e tem alguém interceptando isso. Então, as recentes decisões do STF a respeito da matéria, Por porque favor, isso não tem lei esclareça clara, bem isso, o tá? que existe é jurisprudência, e a jurisprudência dominante do STF escutas ilegais que o interlocutor faz parte da conversa são tidas como lícitas, principalmente se for usados em defesa. Para utilizar como acusação, tem divergências entre ministros, mas ainda tem se utilizado isso. Então, o que se pede para o senador fazer uma escuta do Alexandre de Moraes, isso por si só não é ilícito. Ah, mas ia fazer uma escuta? Ia. O que tem de ilícito nisso? Se o conteúdo falado tivesse alguma ilicitude, poderia ser ilícito. Se essa escuta fosse utilizada para dar um golpe efetivamente, poderia ser um ilícito. Mas a escuta por si só não é ilícito. Por isso que o Alexandre de Moraes, muito inteligente que é, e não querendo polemizar mais, e me parece que dando margem para ser alegada a sua suspeição, vem, na verdade foi quinta-noite nessa declaração dele lá em Portugal, que ele diz, olha, isso é Operação Tabajara. Ele sabia. Por que ele não deu maior importância? Por que ele não determinou lá, quando ele soube em dezembro, que a Polícia Federal ouvisse o Bolsonaro, ouvisse o Daniel Silveira, ouvisse o senador Marcos Duval? Porque ele desconsiderou. Ele falou, estão inventando essa história aí, não tem nada de concreto nisso. Senão ele teria agido lá. Vem agindo com mão de ferro em tantas coisas, porque não teria agido nisso? Porque entendeu que isso por si só não era um ilícito. O que ele esperou, e se tivesse se comprovado teria ilicitude, seria o presidente ter agido para fazer algum tipo de ato golpista de intervenção. Não houve. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o senador começa agora ele se implicar em questões de legalidade, que foram as que eu disse aqui. Denunciação caluniosa, atrapalhar a investigação no curso do processo, e é isso que vai começar a ser apurado. A suspeição do Alexandre de Moraes, essa tese seria ótima se ela fosse usada antes do dia 8 de janeiro. Por quê? A partir do momento que o Supremo, enquanto instituição, foi atacado, você teria que alegar, então, a suspeição de todos os ministros para investigar o caso, porque todos foram vítimas de um ataque. Perfeito. Então acaba até a tese de suspeição. Se ela foi verdadeira lá em dezembro, quando tentaram fazer isso e planejaram, esqueceram de falar para o senador. Senador, essa tese funcionava até o dia 8. Depois disso não funciona, porque os 11 ministros vão ser suspeitos para investigar o caso. E aí o que me deixa mais inconformado ainda são aqueles que, sem o conhecimento jurídico, querem tomar a frente de ajudar. E aí o filho 01 do presidente vai no microfone ontem no Senado para dizer o quê? Eles falam... Não, é verdade, teve a reunião, meu pai participou, mas ele não concordou muito com isso não, e não sei o quê. Já deu margem. Ou seja, ele esqueceu de falar com um advogado. Quem tinha a prova da reunião, da conversa? O próprio senador fala que hora foi no Alvorada, hora foi na Granja do Torto, hora foi no Boteco da Esquina, nem ele sabe dizer onde foi, já deu 4 versões de onde foi a conversa. Ele quer que faça uma CPI para ele poder colocar coisas que ele não pode tinha nem como agora. comprovar direito onde foi, se teve esse encontro. Aí o filho do presidente vai e fala a público, não precisa ficar dúvida não, aconteceu Eu sei mesmo. quem tá gostando dessa história. Quem? Então, Michele Bolsonaro. Que agora ela tá na crista da onda, É a não nova tá? líder Olha, Michele, aí é Eu vou trazer um bastidor. Eu acho que... Bom, não vou Eu falar. vou trazer um bastidor de Brasília Tá, aqui, então ó. vamos lá. Ok. Pá. Olha, corta aqui pra mim, por favor, meu diretor. Ok. Você não está no canal errado, tá? Mas... Um bastidor de Brasília. Ok. A conversa da semana. Com essa escalada em relação ao Bolsonaro, e muitos julgam que o Bolsonaro está condenado a ser condenado. Ok. Não necessariamente preso, mas pelo menos ficar inelegível para disputar as eleições. Isso tem feito com que cada vez mais se pense num plano B. E a Michele vem sim sendo considerada para isso. Não foi à toa ela ter articulado essa eleição do Marinho no Senado, ter ido nas reuniões, tem tomado um protagonismo. Por quê? Porque do outro lado, essa história de que o Lula, pelo menos num dia, essa semana já começou a relativizar isso. Mas o Lula também dizia que não seria candidato. E sabe quais eram os bastidores que diziam em Brasília? Que a Janja seria sua sucessora. Então vejam que em Brasília
As mulheres O que os começam a dominar bastidores começam a analisar é a possibilidade da polarização de 2026 entre Lula e Bolsonaro. Mas a gente vai ficar assim, ó. Olha A isso, mulherada vai ficar assim, Olha, ó. né, E o a Temer, fato é, gente? esse assunto, fato é que esse Lixando a assunto... unha, olhando, Deixa ela mulherada. Mas tá rolando, não é? Vamos junto É, nessa? Ju, quem Não mais? sei, não sei quem mais. Bom, mas tá. enfim, esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga, essa é a verdade, tá?